Nosso trabalho de cálculo é sobre volumes por camadas cilíndricas. Os participantes do grupo são eu, Luiz Felipe Oda, Daniel Carvalho, Tela Simão, Matheus Gonçalves, Pedro Henrique e Giovana Beatriz. O objetivo do nosso vídeo é mostrar que o cálculo não é apenas teoria. Vamos explicar o que é, os métodos das camadas cilíndricas e a importância. Para começar, vamos entender o conceito por trás dos métodos que eles são necessários. Então, o que é o método das camadas cilíndricas? Para entender a importância deles, vamos analisar um problema prático. Vou colocar um gráfico aqui. Imagine um engenheiro de produção que precisa calcular o volume de uma peça com o formato que vocês veem no gráfico. Ele é gerado pela rotação da área debaixo da curva y igual a 2x ao quadrado menos x ao cubo. Se fôssemos usar o método que já conhecemos, o método dos discos, teríamos que fazer fatias horizontais. O problema é que, para achar o raio de cada disco, precisamos isolar o x da equação da curva. Tentar resolver essa equação cúbica para x é um processo matemático extremamente complicado. É exatamente para resolver esse tipo de impasse que usamos o método da camada cilíndrica, como o nosso slide diz. Quando não é possível encontrar a área da secção transversal ou quando a integração for muito difícil, a grande ideia é que, em vez de fatiar o sólido, este método constrói o volume a partir das cascas cilíndricas finas, uma dentro da outra, como camadas de tronco de árvore. Para o problema mostrado no gráfico, essa abordagem torna o cálculo de volumes muito mais direta. Resumindo, o método da camada cilíndrica é uma ferramenta alternativa e mais eficiente para o problema. Eu sou Giovana e eu vou falar sobre os métodos das camadas cilíndricas. Uma camada cilíndrica é um sólido envolvido por dois cilindros retos concêntricos, ou seja, eles possuem o mesmo eixo central. O volume V de uma camada cilíndrica com raio interno R1, raio externo R2 com altura H pode ser escrito na fórmula V é igual à área da seção transversal vezes a altura, sendo a área da seção transversal dita como πr de 2 a 2 menos πr de 1 a 2 vezes a altura. Abrindo a expressão, nós temos que π vezes R2 mais R1 vezes R2 menos R1 vezes H, que simplificando fica 2π vezes 1 meio vezes R1 mais R2 vezes H vezes R2 menos R1. Dizemos então que 1 meio de R1 mais R2 é o raio médio da camada, enquanto R2 menos R1 é a espessura. Logo, podemos dizer que o volume é escrito por 2π vezes o raio médio vezes a altura vezes a espessura. Usando a definição, pode ser resolvido como o volume por camadas cilíndricas em torno do eixo y, seja f uma função contínua não negativa no intervalo fechado a b, e r a região que é limitada acima por y igual a f de x, abaixo pelo eixo x e dos lados pelas retas x igual a a e x igual a b. Então, o volume V do sólido de revolução gerado pela rotação da região R em torno do eixo Y é dado por V é igual à integral de A até B de 2πx f de x dx. Oi, meu nome é Matheus e eu vou falar um pouquinho sobre as variações do método das camadas cilíndricas. Aqui a gente tem um exemplo de um cilindro, né? E aqui a gente tem a fórmula, que é o volume igual a πr ao quadrado vezes a altura. Então, como que funciona esse método das camadas cilíndricas? Quando a gente quer calcular o volume de um cilindro e as condições não forem satisfeitas, ou seja, as condições da fórmula que eu acabei de citar não forem satisfeitas, a gente vai ter que utilizar outra alternativa para calcular o volume desse cilindro. E como que a gente vai fazer isso? Utilizando o método das camadas cilíndricas. E eu vou dar dois exemplos agora que estão aqui, como, por exemplo, como uma região limitada entre duas curvas ou o eixo de revolução ser outra reta, não o eixo Y. Então, por exemplo, esses dois exemplos que eu citei agora, se acontecer este caso na resolução do exercício para calcular o volume, a gente vai utilizar esse método da camadas cilíndricas para resolver essa questão e, a partir disso, encontrar o volume que a gente quer do nosso cilindro. Olá, doutora Lídia. Me chamo Daniel Moreira. Estou aqui para falar brevemente sobre uma visão informal sobre as camadas cilíndricas. Bom, imaginamos então um volume V de um sólido de revolução gerado quando a gente gira uma região R em torno de um eixo. Então, o que estamos dizendo aqui é que temos essa região R aqui, formado que está entre a função x e a função x ao quadrado aqui no intervalo de 0 até 1. E a gente pode obter a área dessa superfície gerada através integrando a área da seção transversal arbitrária aqui de R. E através do método das camadas cilíndricas, a gente pode encontrar o volume do sólido que é gerado pela revolução dessa área em torno do eixo Y. Agora eu vou dar brevemente uma visão um pouco mais palpável do que estamos falando. Então aqui, semelhante a
imagem que vimos, temos aqui a nossa função x ao quadrado e a área que está entre as duas. Então a gente imagina um recorte de área e a gente vai, por meio do método das camadas cilíndricas, calcular essa área e calcular a área do sólido de revolução que é gerado em volta aqui do eixo y. Imagine que o sólido de revolução é como se eu pegasse várias fatias, como essa que estou na minha mão, fizesse um giro de 2π radianos em volta dela, ou seja, um giro de 360 graus aqui, formando uma figura semelhante a essa. Então, só para grau de didática, ficaria mais ou menos semelhante a essa parte superior da luminária. Então, vamos imaginar que temos esta fatia aqui agora e vamos rotacionar ela. Imagina que tem um eixo X aqui saindo da nossa luminária, rotacionando em volta esta fatia, que seria aquela região R, nós teríamos um sólido formado mais ou menos como essa região dessa luminária. Eu sou o Pedro e eu vou falar um pouco sobre a solução do exemplo citado pelos meus colegas. Bom, no exemplo, vamos calcular o volume de um sólido gerado por rotação. A curva considerada é a função y igual a x², no intervalo de 0 a 1. Quando essa região é girada em torno do eixo x, forma-se uma superfície cilíndrica, cuja área lateral é dada por 2πx vezes a altura, que é x menos x². Assim, montamos a integral do volume. V igual a integral de 0 a 1 de 2πx x menos x². Resolvendo, obtemos V igual a 2π x ao cubo dividido por 3 menos x² sobre 4, de 0 a 1. Substituindo os limites, chegamos a V igual a 2π 1/3 menos 1/4, chegando ao resultado de V igual a π sobre 6. Portanto, o volume do sólido gerado pela rotação dessa região é igual a π dividido por 6. Bom, com esse exemplo, vimos então a suma importância do cálculo de integrais para áreas de regiões cilíndricas. Eu sou Estela e na aplicação do cálculo do volume por camadas cilíndricas na área da engenharia de produção, nós desenvolvemos um exercício onde um engenheiro de produção é responsável por calcular o volume de um silo para armazenagem de grãos de soja. E esse silo é o sólido de revolução, que é obtido pela rotação da região, limitada pela curva y igual a raiz de x, pelo eixo x e pela reta x igual a 4 em torno do eixo de y. O exercício pede para a gente calcular a capacidade de volume do silo utilizando o método das camadas cilíndricas. Aqui na imagem, nós temos uma representação da função y igual a raiz de x na linha verde. Na linha vermelha, nós temos a reta x igual a 4 e na linha azul nós temos a reta x igual a 0. Então, para calcular esse exercício, nós lembramos dos slides anteriores que o volume do sólido de revolução gerado pela rotação em torno do eixo de y é a integral de a até b de 2πx f de x dx, onde nesse exercício o x é o raio da camada cilíndrica, o f de x é a altura da camada, que é a nossa função, raiz de x, e os limites de integração é de 0 até 4. Utilizando essas informações e colocando na fórmula que nós temos, nós ficamos com o volume desse silo, a integral de 0 até 4, de 2πx raiz de x dx. Como a raiz de x é x elevado a meio, nós podemos manipular um pouquinho e nós temos a integral de 0 até 4 de 2πx elevado a 3 meios dx. E como 2π é uma constante, nós colocamos para fora e nós temos que o volume é igual a 2π integral de 0 até 4 de x elevado a 3 meios dx. Calculando apenas essa integral de x elevado a 3 meios dx, nós temos x elevado a 3 meios mais 1 sobre 3 meios mais 1. Isso fica x elevado a 5 meios sobre 5 meios. E manipulando um pouquinho, nós temos 2/5 de x elevado a 5 meios. Agora, com o resultado da integral, nós aplicamos os limites de integração, de 0 até 4. Primeiro, nós vamos substituir o x por 4, fazer a subtração com a substituição do x por 0. Então, nós temos 2/5 de x elevado a 5 meios, de 0 até 4. Primeiro, substituindo o x por 4, nós temos 2/5 de 4 elevado a 5 meios, menos 2/5 de 0 elevado a 5 meios. Como 0 está multiplicando, nós cortamos. 4 elevado a 5 meios, 32. Nós temos 2/5 vezes 32, que é igual a 64/5. Então, com o resultado da integral calculado com os limites de integração, nós voltamos lá para calcular o volume
que é 2π vezes esse resultado que nós conseguimos da integral, que é 64 quintos, que é igual a 128π sobre 5, que é aproximadamente 80,43 metros cúbicos. E é esse o volume aproximado do silo de armazenamento dos grãos de soja que o exercício pediu. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada.